Nessa disciplina, vamos estudar as Epístolas Universais. As Epístolas Universais ficaram assim conhecidas porque não foram enviadas a igrejas distintas ou específicas, podendo, portanto, ter uso universal e atemporal. Tiago, por exemplo, tem como tema central a religião pura, sem mácula, que se mostra por meio de uma vida que segue o modelo bíblico. E Pedro comenta sobre a submissão e a humildade que todo cristão deve ter em meio aos sofrimentos, mas principalmente aos sofrimentos por causa do nome de Cristo. Em 2 Pedro, Pedro procura despertar no crente o interesse por adquirir maior e mais profundo conhecimento da palavra de Deus, como recurso no combate aos falsos mestres. Em 1 João, a carta procura mostrar a importância da comunhão entre os irmãos. Em 2 João, o apóstolo alerta as famílias crentes quanto ao perigo de dar hospedagem e atenção àqueles que pregam o evangelho estranho. Em 3 João, João consola aqueles que andam na verdade, alertando-os a nunca se desviarem do caminho, ainda que perseguidos e injustiçados por irmãos ambiciosos. Judas chama a atenção dos crentes para que estejam prontos para a batalha da conservação da fé que uma vez foi confiada aos santos. Epístola de Tiago, a religião pura. Foi destinada às 12 tribos de Israel espalhadas no estrangeiro, isto é, às pessoas de Israel que se haviam tornado crentes em Cristo, ou a igreja em sentido simbólico, incluindo os crentes judeus e gentios. O autor desta carta é o Tiago, irmão de Jesus. Os estudiosos afirmam que a Epístola de Tiago foi escrita provavelmente na cidade de Jerusalém entre os anos 46 e 49 d.C., sendo um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. No Novo Testamento há o registro de 3 homens com o nome de Tiago, a saber, Tiago, filho de Zebedeu, e irmão de João, Mateus 4:21, Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10:3, e Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1:19. Essa carta foi escrita numa época em que a igreja estava enfrentando difíceis problemas entre judeus e gentios no tocante à circuncisão e à lei. Capítulo 1. A tentação como prova da fé. Neste capítulo, o que vamos observar é a forma sábia, inteligente e preocupada do autor em nos conscientizar acerca do propósito das tentações, que se resume no aperfeiçoamento do caráter cristão. Versículos de 2 a 4. Capítulo 1, 22 e capítulo 2 até 26. Continuação das exortações. As obras como evidência da verdadeira fé. O que o autor chama de verdadeira fé é exatamente a manifestação da obediência somada à fé que vem de ouvir e praticar a palavra de Deus. Versículos do 22 ao 25. Aqui nesta epístola podemos verificar que a verdadeira fé está firmada em pelo menos 3 pilares: domínio da língua, amor fraternal e separação do mundo. A fé é provada através das obras. 2, do 14 a 26. Se dermos uma olhada superficialmente nesse trecho, teremos a ligeira impressão de que Tiago está discordando da doutrina de Paulo quanto à justificação pela fé. Inclusive, esse fato deu-se quando Martinho Lutero, recém-convertido, pensava desse modo. Mais tarde, no entanto, reconheceu seu engano, ao passo que Tiago, vendo por um outro ângulo, trata dos frutos do amor de Deus disseminados no coração pelo Espírito Santo. Capítulo 3. O autor nos adverte acerca do hábito de falar impensadamente e também de assumir a posição de mestre sem estar preparado para o exercício da função, em face dos prejuízos que pode causar ofendendo pessoas por meio da palavra falada, que é o meio de instrução usado pelo mestre.
os males provenientes da língua. 6, 1 e 2. A língua é um membro do nosso corpo que precisa ser domado, porque se não for, pode se constituir um veneno mortal. Com a mesma língua que louvamos ao Senhor, amaldiçoamos aos homens que são criados à semelhança de Deus. Podemos chamar essa contradição de ambígua, pois a mesma fonte que produz água doce, produz água amarga. Cremos que somente com a cooperação do Espírito Santo poderemos controlá-la. Capítulos 3, 13 até 4, 17. Nesses trechos, o autor faz questão de mostrar que toda e qualquer fonte da verdadeira sabedoria emana do próprio Deus. O sábio Salomão já nos afirmava que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Tiago 3, 13, 17 e 18. Por outro lado, Tiago nos fala acerca da falsa sabedoria que advém de fontes puramente humanas e às vezes até mesmo influenciada por Satanás. Não há fundamentação na lei de Deus e, portanto, torna-se sabedoria tola, débil e louca. Versículos 3, 15, 4, 1 a 17. Portanto, devemos buscar sabedoria em Deus, que a todos dá deliberadamente. Capítulo 5. A paciência sob a opressão é a paciência da fé. Esses versículos revelam a contrariedade de Deus com os opressores. Mais especificamente no versículo 4, Tiago alerta aos opressores a respeito da vingança que Deus trará a todos os que oprimem sem piedade a classe dos pobres trabalhadores. A epístola revela por inferência que as luxúrias, as orgias, as riquezas e os bens materiais não serão suficientes para livrá-los do grande juízo que o espera da parte do advogado dos pobres, Deus. Primeira epístola de Pedro. O tema é o sofrimento por amor a Cristo. Essa carta foi escrita de Roma ou Babilônia e foi escrita aos cristãos que sofriam perseguições. Eram judeus cristãos que estavam dispersos pelas diversas províncias da Ásia. Capítulo 1. O mistério da salvação nem mesmo os próprios profetas compreenderam a maneira misteriosa que Deus havia preparado a salvação, pois eles profetizavam a salvação para um povo que ainda viria a existir, numa outra dispensação. Eis aí a presciência de um Deus que trabalha de forma planejada e organizada a fim de beneficiar o homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Sofrimento por causa da justiça. O apóstolo Pedro nos exorta com muito rigor nesses capítulos a algo de suma importância para os nossos dias, no tocante àquilo que parece ter caído no esquecimento daqueles que dizem ser discípulos de Jesus. Fala a respeito da santidade, da submissão. Outro ponto que o autor ressalta nessa epístola é a questão da submissão das mulheres a seus esposos. As mulheres cristãs facilmente podem considerar os seus esposos pagãos como inferiores a elas. Em lugar disso, hão de obedecer a seus esposos se estes não aceitam a palavra escrita nem creem no testemunho falado, podem ser ganhos pelo testemunho silencioso e efetivo de uma vida santa. Pedro conclui parte dessa submissão mostrando a importância do amor fraternal. Versículos de 8 a 12. Capítulo 4. Sofrendo com Cristo, mortos para o pecado. A exemplo do nosso mestre, aqui trataremos sobre o preparo que devemos ter, principalmente nossa mente, para sabermos nos comportar diante dos ardis satânicos, que nos virão daqueles que ainda vivem no pecado. Pedro nos lembra que é um alto e sublime privilégio podermos sofrer com Cristo. Versículos de 12 a 19. Segunda Epístola de Pedro. O tema é a verdade de Deus em contraste com os falsos ensinos vindos dos homens. Primeira Epístola de João. O tema são os fundamentos da segurança cristã e da comunhão da família com o Pai.
Foi escrita pelo apóstolo João, provavelmente entre 90 a 100 depois de Cristo. Foi escrita para que os filhos de Deus tenham comunhão com o Pai, o Filho e com os outros, e para que esses cristãos também possam ter plenitude e gozo, para que não pequem e para que reconheçam o fundamento da vida eterna. Logo após o estabelecimento da igreja cristã, o erro começou a infiltrar-se, e os convertidos, vindos do judaísmo e do paganismo, procuravam abalar a fé cristã com as teorias de suas primitivas crenças. Essas distorções da palavra culminaram no gnosticismo. Essa seita, admitindo a divindade de Cristo, negava a sua humanidade e retinha obras ideais heréticas. Chamavam-se gnósticos, os sábios, ou seja, gnose, vindo de conhecimento, e se colocavam na posição de aristocratas da sabedoria, julgando que só eles possuíam e teriam a verdadeira sabedoria. Desde aquela época já existiam os falsos mestres que tentavam levar os cristãos a deixarem a igreja para unirem-se a grupos hereges. João afirma que quando somos iluminados por Deus acerca da verdade, automaticamente somos levados a distinguir daquilo que contraria a vontade de Deus. Ele nos ensina acerca da obediência aos mandamentos de Deus e do amor para com os irmãos, que culmina no afastamento do mundanismo e seguirmos uma doutrina pura. Dos capítulos 2, 29 a 3, 24, João fala acerca da filiação divina. Iremos observar as provas dadas acerca dessa filiação divina. Divina. Por causa do caráter de Cristo e sua obra expiatória por nós. No capítulo 4, ele fala acerca do espírito da verdade e o espírito do erro. Nesse ponto, João nos mostra que a partir do discernimento do Espírito Santo, nós podemos detectar qual o espírito que está operando entre nós, se o espírito verdadeiro ou se o do erro. Capítulo 4, do 7 a 21, Deus é amor. A chamada ao amor, a razão para o amor e a prova do amor divino, o sacrifício de Deus. Dando continuidade ao nosso estudo, 1 João, capítulo 5, fé. A vitória da fé, 5, versículos 4 e 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E João conclui acerca da confiança cristã, que é a segurança, ou seja, a certeza da vida eterna. Segunda Epístola de João. A primeira carta de João é dirigida, em geral, às famílias cristãs, contra as falsas doutrinas e exortando à piedade prática. A segunda, da qual iremos tratar agora, é uma epístola dirigida a um membro particular dessa família, escrita com o propósito de instruí-lo quanto à atitude correta para com os falsos mestres. O propósito desta carta era tecer elogios a uma senhora cristã, acompanhada de seus filhos pela vida íntegra diante de Deus e por andar firme na verdade, além de aproveitar a carta para precavê-la quanto aos falsos mestres, acompanhados de falsa doutrina. Versículo 10, que começava a florar entre os cristãos com muito vigor. Terceira Epístola de João. Tudo indica que essa curta epístola foi escrita a um obreiro da igreja chamado Gaio. João tinha enviado um grupo de mestres itinerantes com cartas de recomendação a várias igrejas, uma das quais julgamos ser a Assembleia a que pertenciam Gaio e Diótrefes. O que entendemos é que Diótrefes, dominado por grande ciúme pelos direitos da igreja local ou por alguma razão pessoal, recusou-se a dar hospitalidade a esses mestres e excomungou dos membros da sua igreja que os recebia. Gaio, um dos membros da igreja, não se deixou intimidar por esse ditador espiritual e hospedava os missionários e obreiros, os quais mais tarde informaram ao apóstolo sobre a sua bondade.
O propósito dessa terceira epístola era elogiar a Gaio pela brilhante hospitalidade prestada a esses trabalhadores cristãos que dependiam inteiramente da hospitalidade dos crentes e denunciar a falta de hospitalidade e a tirania de Diótrefes. Epístola de Judas. O tema desta epístola é que todo cristão deve guardar, batalhar e lutar pela fé no meio da apostasia. Encontramos uma ligeira semelhança entre a segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas, pois ambas tratam da apostasia na igreja e descrevem os chefes dessa apostasia. Ambos têm em mente a mesma classe de desviados, homens de moral relaxada e de excessos vergonhosos. Entretanto, Pedro descreve a apostasia como futura, enquanto Judas como presente. Pedro expõe os falsos mestres como ímpios e extremamente perigosos, mas no seu estado pior. Judas em extrema depravação e na maior desordem. Acredita-se que essa carta foi escrita por volta dos 70 ou 80 depois de Cristo pelo próprio Judas, irmão de Tiago e do Nosso Senhor. Marcos 6:3. Foi escrita para advertir os cristãos contra os apóstatas dentro da igreja, aqueles que, embora tendo negado a fé, ainda permaneciam como membros da igreja. Meus queridos, aqui nós encerramos o nosso estudo da disciplina das Epístolas Universais.